Arquitetura é a vontade de uma época traduzida em espaço. Mies van der Rohe. Você já se questionou ou pensou sobre como essa citação ela pode nos ajudar no emprego e na compreensão das arquiteturas que nós projetamos? Essa frase pertence ao arquiteto e urbanista Mies van der Rohe, que foi um dos grandes mestres da Bauhaus. E se você estuda arquitetura e urbanismo, com certeza você já ouviu falar dele, seja pelo Menos é Mais ou pela icônica Farnsworth House. E hoje a gente vai trazer uma visão bem pessoal, então é uma opinião minha, de certo modo, sobre como que essa citação dele pode nos ajudar a entender um pouco melhor e correlacionar conceitos e partidos, que são elementos essenciais na arquitetura. E como que esses conceitos e partidos bem elaborados e desenvolvidos geram projetos muito melhores, mais assertivos e mais condizentes com a realidade nas quais eles se inserem. E aí a primeira coisa que eu gostaria de falar para você é que conceitos e partidos são elementos essenciais, principalmente nas etapas preliminares de projeto, e que precisam andar de braços dados. Eles precisam estar juntos. E se você ainda tem alguma dúvida ou alguma dificuldade em relação à diferenciação entre esses dois elementos, eu vou te falar de forma simples o que cada um deles representa, o que ele direciona, o que ele nos diz a respeito do projeto. Basicamente, conceitos, como a própria palavra já nos induz a pensar, a interpretar, são concepções, são ideias, são as intenções que nós temos com os nossos projetos. Qual que é a sua intenção? O que você quer que a pessoa sinta? O que você quer que a pessoa viva? O que aquele espaço precisa representar para que ele, de fato, esteja integrado com a sua ideia de projeto? Então, o conceito está relacionado com ideais, com concepções mesmo. E os partidos são basicamente as nossas decisões de projeto para tornar esses conceitos viáveis. Quando a gente pensa assim, eu acho que fica mais fácil de entender, né? Os partidos vão ser, então, a forma como a gente vai conseguir chegar do ponto A ao ponto B. Então a gente vai ter um conceito de, por exemplo, visibilidade. Eu quero que o meu espaço ele promova a visibilidade. Como que o meu espaço vai fazer isso? Talvez eu possa ter uma arquitetura que seja mais imponente, que tenha maior presença, ou então que tem alguns materiais que permitam essa visibilidade maior, assim como questões em relação à permeabilidade, como que o meu edifício ele pode ser permeável. Enfim, eu vou dar alguns exemplos de projetos que eu desenvolvi ao longo do meu trajeto assim, profissional e acadêmico, e vou utilizar dois projetos de escala diferente para que isso fique mais claro ainda. E aí, por que eu acho relevante trazer esse tema e por que você deve pensar em conceito e partido agindo junto? Eu acho que, mais do que qualquer coisa, é preciso entender que quando a gente faz a arquitetura, como bem a citação diz, ela está relacionada à vontade das pessoas, mas também às necessidades, e tudo isso correlacionado ao espaço na qual ela se insere. Talvez não faça sentido para você ter uma arquitetura totalmente verticalizada num local que é totalmente horizontal e que tem uma caracterização histórica, social que é bem representativa. E o oposto também é verdade. Conceitos e partidos, então, são importantes para que a gente consiga criar arquiteturas que fazem mais sentido, que o público que vai utilizar e que vai passar por aquele espaço, ele consiga, mesmo que subjetivamente, entender que aquilo foi tudo intencional e que com intencional também se inserem sensações, se inserem coisas mais técnicas mesmo, que são visuais, e outras que são do subconsciente. Então, não faz sentido colocar um projeto sem ele ter um contexto. E aí, talvez a gente possa correlacionar que conceitos, eles vêm também desse entendimento de contextos e de condicionantes, para que a gente crie partidos em relação a tudo isso. Não existe, não tem como dar certo, na verdade, vamos ser assim, um pouco menos muro, você inserir
arquiteturas em locais, tipo, opostos e ela surtir o mesmo efeito. Não vai dar certo. Replicações podem ser úteis, podem, mas elas têm que considerar muitas outras coisas para que sejam. Então, aqui a gente já poderia fazer outro link, como por exemplo a arquitetura modular. Uma edificação modular, então, não pode ser utilizada em dois extremos? Não é isso. Mas não faz sentido para você colocar uma casa do mesmo jeito que você coloca ela, e exatamente igual, em dois terrenos que são diferentes e que estão em regiões diferentes. Por quê? Porque as influências vão ser diferentes. Então, às vezes, você tem uma arquitetura modular que funciona, mas que ela vai ter que se adaptar à localidade. E aí a gente tem conceitos que consideram quem vai morar, quem vai usar, por quê, o que a gente quer que as pessoas sintam e como que é o entorno, e tudo isso a gente vai ter o partido. Então, a locação, a implantação foi feita dessa forma, utilizou esse tipo de sistema construtivo, porque o conceito era esse e o entorno demandava isso, sabe? É meio que por aí. E assim que você vai fazendo mais e mais projetos, vai ficando mais claro. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho sobre dois projetos de escalas bem diferentes, que tiveram focos diferentes. Então eu quero só explicar um pouquinho para vocês de dois conceitos, dois partidos, muito mais de dois, mas assim, de dois projetos. E o primeiro deles é a residência Bio, que foi desenvolvida em Trio, e que é uma residência unifamiliar, que está localizada em um cenário bem específico, um terreno com topografia mais acidentada, que tinha algumas condicionantes ali do entorno, e tudo isso foi considerado no nosso conceito. Então a gente tinha que projetar uma residência que teria que ter no máximo 90 metros quadrados e que deveria atender algumas questões. E aí, para isso, a gente levou em consideração alguns fatores como a topografia, a influência dessas condicionantes, as necessidades de maximizar ali a vida e a qualidade de vida dos moradores, e a gente queria promover um ambiente que tivesse alguns elementos sustentáveis. A gente não pegou todo o tripé da sustentabilidade, mas nós focamos em priorizar elementos referentes ao conforto ambiental. E aí, agora a parte que mais importa aqui, mas que vem de tudo isso que eu já falei. Então, é importante lembrar que se a gente não faz uma análise geral, se a gente não entende para quem, o que, é bem difícil a gente conseguir também escolher e definir um conceito que tenha coerência e que gere um projeto melhor. Se a gente faz o contrário e busca conhecer o todo, com certeza o nosso conceito vai ter mais assertividade e vai ser melhor aproveitado no projeto. Bom, nesse caso em específico, o nosso conceito era um conceito de integração do homem com a natureza. Então, o nosso conceito era integrar o homem à natureza e promover um ambiente acessível, no intuito de que esse ambiente pudesse ser utilizado por diferentes pessoas, porque a gente pensava, tipo, e se algum dos moradores em algum momento sofreu algum acidente ou tiver mobilidade reduzida? Então, esse também foi o nosso conceito. Integração e promover acessibilidade e permeabilidade. E quais foram os partidos que tornaram esse conceito viável? Bom, para promover a integração do homem com a natureza e ornar também com um conceito assim, recortado de acessibilidade, nós utilizamos como partido elementos do design biofílico, tais como texturas. Nós utilizamos texturas mais naturais, como a madeira, a gente utilizou pedra, concreto aparente, elementos mais naturais que são referentes ao design biofílico. E para ornar com isso, da natureza e também dessa relação com a sustentabilidade, a gente também buscou usar a vegetação e interferir o menos possível no terreno, no perfil natural, porque está totalmente relacionado a isso. E nós buscamos utilizar também materiais que fossem mais resistentes ao tempo e que tivessem essa caracterização pensando na vida útil dessa edificação, para que ela não exigisse tanta manutenção, não exigisse desperdício de recursos e ornar com toda a nossa ideia conceitual. E para além disso, uma das coisas que a gente fez assim com um grande foco como partido foi utilizar de fato medidas de conforto ambiental. Então a gente valorizou elementos de iluminação natural e ventilação. Então a gente fez uma implantação, o nosso partido foi implantar a edificação de forma coerente com o nosso conceito.
E para ornar com uma questão de ser um local mais acessível e permeável por diferentes públicos, nós buscamos utilizar rampas, guarda-corpos e elementos que contribuíssem com a locomoção das pessoas. E aí, basicamente, conceito partido. Conceito, integração e acessibilidade, promoção de acessibilidade e de elementos sustentáveis. Partido. Quais foram os materiais, qual foi o sistema construtivo, como que a gente implantou. Foi isso, nesse caso. E aí aqui a gente tem um pouquinho desse projeto, uma perspectiva assim meio de topo. E aí o segundo projeto é o do meu TFG, que foi o meu complexo de moradia e reinserção para pessoas em situação de rua em Juiz de Fora. Esse projeto foi desenvolvido somente por mim. E eu estudei muito sobre o meu público, sobre as pessoas em situação de rua. Eu fiz várias visitas técnicas, eu conversei com diferentes profissionais relacionados à área de serviço social, à área de arquitetura, à área da saúde, dos abrigos, com funcionários. Então eu fiz uma pesquisa bem ampla de campo e também fiz muitas pesquisas em relação a embasamentos teóricos. Então eu li bastante, conheci as diretrizes, as normas, e aí a partir de conhecer o meu público, de conhecer como ele é assistido, eu fui pensar em qual seria, de fazer estudos de caso, todo aquele aparato que a gente faz, eu fui então pensar no conceito do meu projeto. E o meu conceito era promover inclusão, visibilidade, criar um complexo que promovesse inclusão social, visibilidade, conexões urbanas, permeabilidade e integração. O meu conceito era muito amplo, então a gente vê que são vários conceitos. E por que isso era amplo? Isso também tem um porquê. Porque as pessoas em situação de rua, de modo geral, são vistas enquanto grupo, mas na verdade, além de ser esse grupo, elas também são pessoas totalmente heterogêneas entre si. Então eu queria que o meu conceito trouxesse isso e que a minha edificação pudesse atender a essa heterogeneidade. E aí desse conceito surgiam muitas outras palavras que eu queria trabalhar, como cultura, abertura. Então são palavras-chave para entender o meu conceito. Tipo, cultura, transição, respeito, incentivo ao uso, flexibilidade, acessibilidade, abertura, diversidade, convite, heterogeneidade e engajamento ativo. São palavras que complementam todos os conceitos que eu falei. E aí, desses conceitos e dessas palavras, eu tomei os meus partidos arquitetônicos, que foram vários. O primeiro partido arquitetônico, eu vou falar de alguns aqui somente, mas tem outros que foram desenvolvidos no projeto. Esses são os principais. Mas o primeiro partido, o grande partido arquitetônico para ornar com esse conceito que eu falei, foi a própria implantação e a escolha do terreno do meu projeto. Eu queria promover visibilidade, inclusão e nada geraria mais inclusão, igual eu falei aqui, social e visibilidade, do que colocar uma edificação desse tipo, dessa categoria, no centro da cidade, num terreno que é enorme e que tem visibilidade para muitas áreas assim de destaque. Primeiro partido foi a própria implantação e locação da minha edificação. E o segundo partido foi como eu queria pensar em heterogeneidade, em atender mais pessoas, foi dividir a minha edificação em usos heterogêneos. Então, ter um programa de necessidade que fosse mais amplo, que pudesse atender pessoas que queriam morar e habitar e pessoas que queriam somente um auxílio. Então, eu tinha um núcleo de habitação e um núcleo de apoio. E em meio a tudo isso, eu tinha um espaço público e semipúblico, porque eu entendi que o meu público, que as pessoas com as quais eu estava trabalhando, vivenciam muito esse espaço. Então, no meu projeto, eu queria que esse espaço fosse existente, para que as pessoas pudessem se sentir parte. E eu queria fazer com que eu tivesse conexões urbanas, integração, e aí eu fui trabalhando com a locação dessa edificação de forma estratégica para que eu conseguisse ter as visadas, para que essa edificação ela fosse mais horizontalizada em relação ao entorno, porque eu queria que ela se inserisse de forma mais homogênea. E
eu fui alocando como partido, assim, eu queria privilegiar algumas coisas, como a orientação solar adequada, então ela tá mais voltada, assim, no longitudinal para o leste, que era onde ficavam os dormitórios e locais de permanência maior. E aí, pensando em toda essa questão de ventilação e de questões sonoras, eu fui pensando, então eu preciso de uma medida um pouco mais protetiva, porque que eu tenho uma linha férrea passando. Além disso, gerar condicionantes que já são mais, como eu diria, condicionantes legais, quando a gente tem uma lei que fala que a gente tem um distanciamento não modificante. Eu também entendia que isso me gerava condicionantes mesmo ambientais e de conforto. Então, eu afastei a edificação, inseri vegetação, e nessa área de vegetação, que seria a área da frente, por que essa área seria ali? Por que a minha divisão entre público e semipúblico seria dessa forma aqui? Porque quando eu falo que eu quero que as pessoas tenham relações e conexões urbanas, que é o meu conceito, eu quero permeabilidade e eu quero integrar, não faria sentido eu criar uma edificação que fechasse isso daqui e tivesse uma área comum no centro dela. Por quê? Porque isso ia fazer com que essa edificação virasse as costas para a cidade. E eu queria que a edificação falasse, eu estou aqui e eu pertenço. Logo, essa primeira área da minha edificação, do meu projeto, ela é uma área comum, é uma área que as pessoas vão chegar e vão ser convidadas a participar. E isso é de extrema importância quando a gente está falando de um equipamento para esse tipo de grupo social que, de modo geral, é renegado pela sociedade. Então, por isso, nessa região eu tenho espaços públicos e semipúblicos, uma praça, espaços, equipamentos, alguns elementos assim urbanos que são de usabilidade e importância. E nessa área mais atrás, porque eu entendo também, entendi durante o projeto, que existiria necessidade de ter controle em algum momento. Aqui eu tenho uma área que é habitacional, esse bloco. Então aqui eu teria uma área de armazenamento, uma área que pudesse servir de estacionamento. Teria que ser uma área mais fechada. Aqui é uma área para que as pessoas possam realizar atividades em grupo. E essa área precisaria de mais controle. Então, por isso, tudo tem um porquê. E aí, por isso, conceitos e partidos geram projetos melhores. Porque eu consigo explicar, a partir do meu conceito, o porquê o meu projeto é como ele é. Entendem como isso é importante? E aí, por que eu tenho todos esses caminhos pensados? Porque eu queria promover permeabilidade. E não existe permeabilidade se eu tenho uma edificação que é um bloco fechado, um quadrado, e que tem um pátio no centro. E que é fechado. Se é fechado, não é permeável. E aí, porque eu queria essa permeabilidade, eu fiz térreos livres, com pilotis. Que as pessoas poderiam passar aqui, ver o que está acontecendo. Uma pessoa que está nessa rua, que é a Benjamin, conseguiria chegar até aqui, onde está o cursor, ver o que está acontecendo lá na José Calil e vice-versa. Isso faz com que a pessoa se sinta mais convidada a usar aquele espaço, porque ela não vai sentir uma apreensão em relação a será que eu posso passar aqui? Quando o caminho te direciona a passar, ela vai sentir que ela pode. E aí, um outro partido, eu falei assim, bem de forma geral, assim, mais expandida. Se vocês quiserem explicações mais detalhadas, me contem. Mas um outro partido muito importante que eu tomei foi o de utilizar cores para diferenciar as minhas edificações, para que as pessoas entendessem que prédio X era para habitação e prédio Y era para apoio e reinserção. Porque em conversa com a minha orientadora e orientador, a gente conversou muito em relação a isso, sabe? Que algumas dessas edificações no Brasil, de modo geral, não são edificações projetadas. Primeira questão. E a segunda questão é que quando são projetadas, algumas delas têm uma caracterização muito contrária ao que eu queria propor. Então, eu tinha um exemplo, por exemplo, da Oficina Boraceia. Eu não sei se vocês conheceram ou conhecem. Mas era um exemplo que inclusive, eu utilizei ele como estudo de caso para falar do que eu não queria fazer. E algumas coisas eu consegui. Por exemplo, cores, eles usaram. Eu achei bacana. E, pra mim, ter cor quer dizer ter vida. Eu acho que cor, ela te incentiva, ela te anima, ela te instiga, ela te faz ter fome, ela te faz querer comprar, ela te faz reconhecer coisas. E aí eu utilizei cores como um elemento mais óbvio de distinção e também de aproximação.
é legal porque eu busquei utilizar cores complementares para mostrar que existia ali uma separação, mas ao mesmo tempo aquilo tudo era parte de um todo. Enfim, foram muitas divagações, muitos estudos, muitos conhecimentos técnicos e também subjetivos que eu busquei implantar. A questão da cor era uma dessas questões que, ao final, assim, quando eu estava estudando em relação a cores e formas, e foi algo que eu pensei, inclusive eu posso trazer aqui quais foram os pensamentos em relação a cores e a materialidade, se vocês quiserem, e como que vocês podem usar isso nos projetos de vocês, né? Que eu gerei um detalhamento assim simples para explicar algumas coisas em relação a isso. Deixem aqui nos comentários. E aí, tudo isso, assim, já mostrei, mas também antes, assim, eu não cheguei com uma forma pronta. A minha forma, ela surgiu de tudo isso que eu falei para vocês. Eu queria que a minha edificação não fosse uma edificação monótona, mas que ela também tivesse certa linearidade, horizontalidade, como eu falei. Então, e que ela fosse, de certo modo, complexa, sabe? A gente tem vãos, a gente tem cheios, a gente tem vazios, e aí a gente tem brises que mudam, então é uma fachada que é viva, vou mostrar aqui na foto. Essa aqui é uma delas, a de cá é diferente, mas aqui já dá para exemplificar bem. A gente tem materiais que resistem, materiais que são parte do dia a dia, como o concreto, a gente tem vegetação, praças, elementos que faziam sentido inserir. Então tudo isso foi parte do partido arquitetônico, que veio do meu conceito. O meu conceito era visibilidade, então as pessoas conseguem ver o que acontece. E as cores chamam atenção, eu queria que o meu prédio chamasse mesmo atenção. Tudo isso foi pensado intencionalmente, e é isso que a arquitetura faz. Isso nem sempre acontece, isso é meio frustrante, mas isso é cobrado. Se você é estudante, vão te cobrar isso. Então, busque entender um pouquinho mais, conhecer e estudar outros arquitetos que tenham feito projetos que foram interessantes e que são interessantes para a sua realidade e implementar isso assim nos seus projetos, porque se não fosse essa minha busca assim constante por entender o que eu queria passar, que era o meu conceito, e como que eu ia tornar isso viável, técnica e arquitetonicamente, construtivamente falando, foi um vai e volta muito grande, assim. Nem tão grande, mas foi um vai e volta, no sentido de, o meu conceito é esse. Como que isso vira um partido? Posso fazer isso, isso e aquilo. E aí foi isso, eu tenho todos os links e eu acho que, no mais, era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. E a minha forma veio disso também, a utilização de brise, se eu ia utilizar que tipo de guarda-corpo, se eu queria que o guarda-corpo ele fosse algo mais transparente, que me permitisse ver ou não. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido. E, como sempre, vamos juntos, vamos longe. Até a próxima e tchau, tchau. Não deixe de curtir também, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Ainda vem muita coisa boa nesse Help Arc aqui.